Deus abençoe, pessoal. Ó Deus santo, Deus digno de toda honra, Senhor, de todo louvor, se faça presente nessa ministração, me usa conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Entra, meu Deus, em cada casa, em cada coração aflito. Destapa os ouvidos, Senhor, espirituais. Que essa pessoa venha ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua palavra, meu Deus, venha crescer conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, tá? Hoje vai ser lido, tá? Isaías 2:22, que na verdade é todo o capítulo, né? Muito rico, né? Mas deixa eu falar, não é um sorteio, tá? Não foi sorteio. Eu acho que a gente tem que muitas vezes pregar uma coisa que te incomoda, né? E esse versículozinho, ele me incomodou quando eu li. Ele estava postado no status de uma pastora e eu li, e aquilo ali, na hora, Deus falou que era para pregar, foi me confirmando que era para pregar sobre o assunto. Então eu vou ser sincera, como sempre, eu não sei o que vai ser falado. Não foi um sorteio, não foi nada assim tirado aleatoriamente, foi um versículo que eu li. De momento eu não achei assim nada interessante para mim, né? Então com certeza vai falar com algum de vocês aí, é alguma coisa que Deus quer tratar, quer falar, quer advertir, né? Então eu não entendi que fosse para mim, né? Mas quando acontece muitas vezes de ter alguma outra testificação, tipo assim, Deus quer que você fale, porque eu estava em oração, né? E perguntando a Deus, Senhor, eu não queria que o Senhor adiantasse pelo menos o que vai ser falado na pregação. Hoje é dia de pregar, o Senhor não me falou nada. Geralmente eu sorteio, saio falando sim, mas sempre eu cutuco a Deus durante o dia, falando, Senhor, fala mais alguma coisinha, não me deixa só no sorteio, né? Vai me dando um sinal. Então eu sempre faço isso antes da pregação, né? Então é um parto, não é fácil, tá? Não é só sentar, sortear, não. Então a oração, há uma vida de santidade, de consagração, né? Sentado aqui, né? Muitas vezes com dor, né? Horas aqui, parando a gravação e orando e sorteando mais palavra, questionando a Deus se é para continuar, se é para parar, né? Se é para dar continuidade naquela interpretação, naquela fala, né? Então eu fico realmente vulnerável. Só Deus sabe que se eu não tiver o Espírito Santo, realmente eu fico em pânico. Então não é fácil, não é uma coisa pautada, não é nada com roteiro, que você, né, tem aquela tranquilidade, que você estudou, que você já sabe o que você vai falar. Não tem. Então é realmente adrenalina, é estresse, é desespero, chega até a dar desespero, porque muitas vezes é coisa que você não quer falar, você não quer cutucar ninguém, né? Muitas vezes a gente sabe o que Deus está falando e para quem está falando, mas muitas vezes não. Né? Acontece que Deus faz saltar uma palavra aos seus olhos, faz aquilo te incomodar e você pensa, peraí, mas não é comigo. Aí você ora, pergunta, né? Igual eu falei, Senhor, mas por que essa palavra tá falando comigo? Então, muitas vezes, para você pregar aquela palavra, né? Advertir alguém, né? O Espírito Santo de Deus quer falar no profundo com alguém. Então, eu vou obedecer. O versículo é muito simples, né? Parece muito fácil de pregar, mas a gente não sabe, né, o que vai acontecer aqui, né, e o que Deus vai falar com alguém aqui. Aí pode ser que eu não fique aqui, mas para começo de conversa vai ser o 22, tá? O 2:22, tá? Então vamos ler, que fala assim, ó. Pare de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Aí, né, o Senhor Deus pergunta para nós, né, que valor tem um ser humano? Para a gente não depositar, né, a nossa confiança no ser humano. Deus, ele não se alegra você colocar sua confiança
em ninguém, né? Nem na própria família. Né? Você vê muitas pessoas, elas se casam porque elas querem ter um companheiro, né? Ter alguém para cuidar dela na velhice. Enfim, então Deus não se agrada a hora que nós depositamos a nossa confiança em homens e não em Deus. E acaba, né, a gente perdendo essa diretriz. O Espírito Santo de Deus fala uma coisa, mas muitas vezes, né, uma autoridade sua fala outra coisa. Aí você fica sem saber. Você pensa, peraí, mas é minha autoridade. Mas antes dessa autoridade tem autoridade maior que é Deus, que fala no seu coração, que te traz um incômodo. Então isso aqui serve para tudo, né? Não só, né, para nós esposas, né, nós ovelhas com autoridade na igreja, né, o seu patrão na empresa, não importa, tá? Não importa. Nós não devemos estar obedecendo a homens por medo, né? Aí entra o que eu falei, né? Que seria família, enfim, muitas vezes, igual eu comentei, a pessoa casa porque ela quer um companheiro, ela não quer morrer sozinha, e a gente tem que confiar em Deus, né? Acaba depositando sua confiança em homem, aí entra, né? Pare de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, que valor ele tem? Aí é para refletir, e aí tudo, né? O universo se move, né, dessa forma. As pessoas, se parar para pensar, né, tudo que você faz é para alguém, engraçado, né? Isso aí não é o amor ágape, não é o amor de Deus, não é aquele amor que move o universo, não. Muitas vezes é por medo, né? Você faz alguma coisa por medo do seu patrão, de medo de perder o emprego. Você faz alguma coisa, né? Porque você tem que ter a obediência ao seu esposo. Você está debaixo dessa obediência, né? Espiritualmente falando, claro, você deve obediência ao seu marido, mas ela acaba a hora que sai da obediência, né, de Deus. Então aí você não tem que seguir. Eu falo para você, não tem que seguir a cabeça nem do seu esposo. Por quê? Porque a partir da hora que muitas vezes o esposo ele está indo contrário à palavra de Deus, aí o que acontece? Você desagrada a Deus. Aí vai fazer igual a Ananias e Safira, que eu já sorteei essa palavra aqui, tá? Logo depois dessa palavra foi o que veio no sorteio. Eu já tô pulando para lá. Então, vamos lá, retomando aqui, tá? Então, logo da palavra, logo depois do versículo, tá? Isaías 2:22. E aí eu falei, Senhor, eu não sei o que falar. Não posso ficar enchendo linguiça. Eu preciso ter dar continuidade a isso. Aí eu vim aqui, parei, sorteei. E na hora eu não entendi, veio Atos capítulo 5. Agora eu acho que eu tô começando a entrar, me alinhar, né? Porque se a gente está pensando em pessoas que estão acima de nós como autoridade, nós precisamos estar debaixo dessa autoridade, né? Isso é bíblico, isso é qualquer autoridade, né? Seja um presidente da república, seja um policial, né? Seja um professor, enfim, tá? Um pastor, um esposo. Eu tô falando de esposo, mas é claro, eu tô me colocando aqui, né? Como a mulher, ela é submissa ao seu marido, até que ela não te impeça de servir a Deus. Então vamos entender. Peraí, meu esposo ele não aceita que eu frequente a igreja. Então peraí, você está desobedecendo a quem? Ao seu esposo ou a Deus? A Deus. Meu esposo não quer que eu dizime. Se o dinheiro é seu e você trabalha, né? É o seu salário. Você está obedecendo a quem? Ao seu esposo ou a Deus? Você está obedecendo, você está desobedecendo a Deus para obedecer ao homem. Então ele passa a ser mais importante do que a Deus. Então você não pode. Você só não pode, né, pegar o dinheiro, né, da carteira do seu marido e ofertar à igreja ou dizimar, sendo que o dinheiro é dele. Você não tem ganho. Então você não pode fazer isso. Você está desobedecendo a Deus e está roubando ao seu marido. Deus não se agrada. Então, se você está debaixo da autoridade do seu marido, se ele fala, eu não tenho fé para dizimar, acabou.
Você vai entrar dentro do templo, você não vai dizimar, você não vai, né? Se tiver um dinheiro seu e quer ofertar a casa do Senhor, com certeza Deus vai honrar essa oferta. Mas se seu esposo, seu marido, né, seu cônjuge, vou falar cônjuge, né, não aceita, não permite que você faça, e você faz, a quem que você está desobedecendo? A Deus. Mas eu estou fazendo uma coisa certa, que é ofertando. Mas peraí, você está ofertando, você está pedindo esmola, né, com o chapéu dos outros. Então, quer dizer que você está fazendo certo de forma errada. Vamos colocar assim, tá? E Deus não se agrada. Enfim, vamos ler o que eu sorteei aqui logo depois do versículo, né? Tá, que foi Atos 5. Aí fala aqui, ó. Mais um homem, eu acho que eu vou até ler nessa linguagem aqui, NVI, que é melhor, tá? Que eu tô tentando, né, desmamar dessa linguagem. Essa outra aqui, eu prefiro a NVI. Retomando aqui, gente, então vamos lá. Tá, meu Deus, eu tô em Isaías, espera aí que eu vou abrir, espera aí. Aí, vamos lá. Então tá aqui, Ananias e Safira. Aí fala aqui, ó, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, vamos contar a historinha, né? Tá falando aqui o quê? Né? Que esse homem Ananias, casado com Safira, né, vende um terreno. Só que acontece o quê? Ele só entrega uma parte desse dinheiro, né, aos apóstolos. Aí, aqui tá deixando bem claro, né, que essa Safira, que é a esposa, não teria que passar pelo que ela passou. Ela não precisaria ter morrido. Ela só morreu porque ela ficou do lado do homem, né? Você vê, Ananias reteu, né, a parte desse dinheiro, reteve a parte do dinheiro. Satanás, ele diz aqui, eu vou até ler, porque aí você vai entendendo que Satanás, ele domina o coração de Ananias e faz com que ele mente para o Espírito Santo. Então vamos entender. Depois eu vou ler, eu só estou comentando. O que quer dizer? Olha só, Satanás, ele vai lá e joga uma seta, um dardo, né, inflamado na mente de Ananias, do marido, né, de Safira. E ele obedece esse pensamento e vai contra o incômodo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele teve uma ganância, uma cobiça. Ele não quis entregar todo o dinheiro. Ele não quis. E aqui a gente vai lendo Atos, né? Deixa eu até ler aqui mais um pouquinho. Você vai ver que isso era como um acordo entre eles, né? E ele fala que, ó, os discípulos, aqui, ó, no 32, ó, os discípulos repartem seus bens, né? Era um acordo. Quer ver? Vamos ler. Aí eu vou ler um pouquinho aqui, né? Vou andar para trás aqui, ó. Que aí fala assim, ó, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, tá? Então, uns eram muito, era seduzido pela emoção, se deixava levar pelas emoções, tá? E o outro era muito razão. Olha só, um era a mente, o outro era o coração. Aí Deus fala o quê? Pra gente não se deixar levar pelos sentimentos, pelos desejos enganosos. Então, por isso que eu falo, um é razão, o outro é o coração. E Deus vai falar na razão. Deus não vai falar quando você estiver emocionada, né? Não, nunca, nunca. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Aí vem esse incômodo, que eu chego a falar que é até uma perturbação, que muitas vezes não é só um incômodo, você chega a ficar perturbada, né? E essa perturbação faz com que você perca a tua paz. Se você perde a paz, não é Jesus, não tem Jesus, porque você perde o sono, você perde a paz, né? E aí é complicado, aí você vai ver que tem um demônio.
que está atuando naquela decisão. Aquela decisão que você está tomando é uma decisão sentimental, é o seu sentimento, né? Você faz coisas porque você está... Eu não entendo, é assim muitas vezes você tem um sentimento contrário. Você quer fazer contrário àquela pessoa. Só que você acha que tem que obedecer ao homem. Você até tem um sentimento de que você está fazendo uma besteira. Só que entra o lado da emoção. Ah, não, mas é meu marido. Não, mas é meu filho. Ah, mas é minha mãe, né? Aí o que acontece? Você faz uma coisa certa de forma errada, porque você acaba desagradando a Deus. Se você quer agradar o homem, você nunca vai agradar a Deus, tá? Então é isso que você tem que entender. E quando você muitas vezes agrada a Deus, é fato, você vai desagradar o homem. Então você vai ter guerra. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 10, do 34 em diante, ele fala, eu não vim trazer paz ao mundo, e sim a espada. Eu vim para colocar, né, marido contra esposa, esposa contra marido, né, sogra contra nora, mãe contra filho, e assim vai. Eu não vim trazer paz, porque a partir da hora que você busca a Deus com sinceridade, aquela luz vai incomodar, vai ser um holofote na cara de Satanás e ele vai se sentir muito incomodado. E ele vai usar pessoas que você ama para fazer você parar. E aí você vai ter que decidir a razão ou a emoção, né? O que é que você vai decidir obedecer? Para você obedecer à sua razão, muitas vezes você vai se entristecer, porque você vai ter que ir contra o seu sentimento, contra a sua vontade. Você não quer guerrear, você não quer entristecer a pessoa que você ama, mas se for para escolher, você prefere o quê? Entristecer a Deus ou ao homem? Aí entra Isaías 22:2, né? Então vamos lá, senão eu me perco aqui, gente. Então tá. Aí eu vou voltar aqui, né? Da multidão, né? Daquela aglomeração de pessoas que estavam ouvindo, né? Dos que creram, um era muito mente, outro era muito coração, então não tinha um equilíbrio. Isso não é muito bom, né? Mas quando nós estamos num só corpo, num só espírito, o que acontece? O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai pegar aquela metade ali que é muita emoção e vai contrabalançar, tá? Vai dar um equilíbrio. Vai levantar as pessoas que são muito razão, né? E vai contrabalançar, vai falar, olha... Então, por isso que é muito importante nós estarmos na mesma fé, no mesmo espírito. Por quê? Porque um vai ajudar o outro, tá? Vai haver um equilíbrio. Mas quem vai estar trazendo esse equilíbrio é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que pensar, será que eu estou certo, né? Agindo dessa forma? A gente tem que estar sempre buscando saber, né, dessa certeza toda que nós temos, né? Não podemos ouvir só uma pessoa, temos que provar o Espírito, temos que experimentar o Espírito para ver se esse Espírito vem de Deus, tá? Mas tudo que vai contra o que Deus está falando na sua razão, pode sim, você está andando por trilhas erradas, né, por caminhos tortuosos, que vai trazer sofrimento, por atalhos que não foi Deus, né, que abriu para você passar. Então você pode quebrar a cara, tá? Então eu vou voltar, porque é importante ler, porque aí Deus vai dando entendimento ao capítulo, né? Tá, então aí a gente entendeu que nós precisamos desse equilíbrio. Esse equilíbrio vai ser trazido por pessoas que têm o Espírito Santo, e aí nós oramos e Deus vai levantando outras pessoas para fazer com que a gente volte para o caminho, para a gente não ficar ouvindo só uma pessoa, independente se ela é a sua autoridade ou não. Deus vai testificar e vai esclarecer aquilo para você. Tá, então vamos ler mais um pedacinho aqui, né, que fala que assim: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinha. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Quer dizer que
nada era de ninguém. Ninguém podia falar, essa coisa aqui é minha, né? Eu possuo, é meu, né? Não. Eles tinham, né, um combinado que tudo era de todos, tá? Não existia a sua coisa, o seu terreno, a sua casa, a sua... Não existia. Todos eram obrigados a repartir uns com os outros tudo o que eles tinham. Então, imagina, havia um combinado. E o combinado não é caro, não tem essa fala que o que combinado não é caro? Então, quando você aceita aquela regra, aquela direção, você é obrigado a cumprir, né? Então, o que acontece? Todos ali, né, a gente vai lendo, vai vendo que eles testemunhavam a ressurreição do Senhor Jesus, tá todo mundo feliz, lindo e maravilhoso, né, cheio do Espírito Santo, uns muito emoção, uns muito razão, mas estava todo mundo ali crendo, né, dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é que importava para os apóstolos. Todo mundo ali criam. Então, o fato de você crer, o fato de você ter uma fé no Senhor Jesus, isso não vai fazer com que você viva 200 anos na terra, não. Igual muitos falam, mas Jesus veio trazer a abundância de dias, eu sou a pessoa salva. Para começo de conversa, nós não podemos bater no peito que somos salvos. Nós não somos, tá? Por quê? Porque a salvação, né, lá em Apocalipse 2:10, né, fala que para você ser fiel até a morte, né, para você não bater no peito que você é salvo, né? Porque nós hoje somos pessoas que consideramos que temos a salvação, que já temos uma eternidade com Cristo Jesus, mas ser fiel é diferente. Você tem que estar matando um leão por dia, buscar ver se você está debaixo dessa fidelidade, se você não está sendo enlaçado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, se você não está obedecendo mais ao homem do que a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, se você quer realmente manter essa coroa de glória na tua cabeça, tá? Ela pode até trepidar, mas ela não pode cair. Então, a fidelidade é uma coisa que você tem que entregar para Deus todos os dias da sua vida. E a hora que você começa a obedecer muito ao homem, dá muito ouvido ao homem, né? E deixa Deus de lado, essa coroa pode cair. Você pode perder até a sua salvação. Não só, né, perder os dias de abundância na terra, mas perder a sua comunhão com Deus e a sua salvação. Por dar ouvido demais ao homem. Então, temos que ter cuidado. Tá? Então aqui houve uma situação dessa, de uma esposa dar ouvido a um marido. E o marido tá fazendo uma besteira. Porque ele, né, cobiçava uma coisa que já tinha um combinado de entregar. Mas o terreno era dele, ele podia, né, pensar duas vezes se ele queria dar todo o dinheiro. Não, havia um combinado, ele não poderia retroceder. Então aí é diferente. O combinado, você é a mesma coisa, você faz um propósito com Deus. Esse propósito você tem que honrar. A partir da hora que você abriu a boca e se propôs a fazer, você não pode retroceder. Então isso é um pecado sério. E aí muitas vezes você tem Deus falando com você, né, para entregar o seu melhor. Aí meu esposo chegou e falou, não, peraí, mas eu acho que você tá exagerando esse seu melhor, você não acha que você podia, né? Aí muda o seu propósito. Muda o que, de repente você nem abriu a boca para entregar esse propósito, vamos entender. Mas você comentou com o seu esposo o que você vai fazer com o seu salário, ou com o seu 13º, né? Não importa, você abriu a boca antes de fazer o propósito, porque Deus já estava te incomodando, para falar com Deus, para entregar. Aí você vai lá e comenta, né, a noite toda, né, antes de pegar um sono, pensa, né, em pessoas que gostam de ficar falando, né, gosta de tricotar. E aí vai conversar coisas particular com uma pessoa, né, que está do lado da sua cama ali,
mas é uma coisa particular sua com Deus. Aí você vai, não, eu estou pensando em pegar esse valor que eu vou receber, eu estou querendo dar 80% desse valor para o Senhor. Eu estou querendo abençoar, né, uma instituição, sei lá o que você pensa em fazer. Aí aquele seu esposo, não, mas eu acho que você está exagerando, não tem necessidade, você já prometeu, você já se propôs a fazer. Ah, não, eu ainda não falei nada com Deus, mas eu acho que você não devia nem fazer isso, eu acho que é melhor você pensar primeiro. Aí o que você faz? Você fala, ainda não entreguei, não falei, não me propus, mas se Deus já falou na sua mente, faça. Aí você vai lá e fica tricotando com o marido. E aí o marido muda seus planos. Então, você está sendo o quê? Você está dando ouvido a quem? A homem. Você está sendo o quê? Influenciada por homem. E está desobedecendo ao que Deus está falando na tua mente. Então, o propósito não foi entregue ainda, não interessa. A partir da hora que você cogitou, já existe um propósito, porque Deus já falou no seu coração. O diabo não é o diabo. Né? O diabo está somente usando aquela pessoa, né, para se meter num propósito que Deus já mandou você entregar, né? Ou melhor, concluir. Né? Deus já falou no teu coração. Aquele propósito ali não apareceu na tua mente. Aquilo ali foi Deus já falando com você. Só que você foi parada por uma pessoa que você abriu a boca. Você abriu a boca por um homem. Não importa se é marido, não importa se é filho, se é mãe, quem seja, né, o seu influencer. Não importa quem é a pessoa que está te influenciando. Importa que está parando, né, a obra. Está parando a construção. Né, igual a Neemias. Neemias não deu ouvido. Por quê? Ele estava com foco. Não, eu vou fazer. Não, tem coisas que nós não podemos dividir nem com o cônjuge, nem com a pessoa que está dormindo do lado ali. Você não pode abrir a tua boca. É você e Deus. Vai orar. Se aquele homem, né, aquela pessoa, né, aquele marido, aquele filho, sei lá quem, que você divide, que você confia, realmente estiver sendo usado por Deus, ele vai te dar o conselho, né, sem mesmo antes de você falar, sem antes de você compartilhar alguma coisa. Tem coisas que é só você e Deus. Nós não podemos confiar no homem, tá? Então, aí entra o quê? O que aconteceu aqui. Eu já tô até fugindo, falando, que eu nem sei mais o que eu tô falando. Tá, então, aí aqui, vamos ler mais um pouquinho, né? Então, aqui a gente vê que eram pessoas de fé, né? Mas tinha uma divisão ali, né? Que não era muito boa, né? Uns ouviam muito o seu coração, e Deus fala que o coração é enganoso. Tem que ter muito cuidado, esse coração que bombeia sangue para o corpo, né? Que a gente, quando a gente fala do coração, a gente está falando da mente, que Deus fala no nosso coração, na nossa mente. Mas que aquele coração que acelera, que te dá taquicardia, que deixa a sua boca seca, aquela ansiedade, aquilo não vem de Deus, tá? Aquilo ali são emoções que você acaba fazendo por você tá emocionada num culto, alguém conseguiu, né, te fazer você entregar alguma coisa que no momento você não foi pensado, não teve um preparo. Então existe muito culto emocional. São pessoas que fazem esse tipo de culto para que consegue realmente fazer com que pessoas entreguem até o que Deus não mandou. Tem pessoas que são preparadas para isso, né? Mexe com o seu emocional e quando vê, você já abriu a carteira, já entregou aquilo e aí você pensa, ai, mas eu não era para ter feito isso. Então é uma coisa papum, é uma coisa imediatista. Então tem que ter cuidado com cultos emocionais também. Muitas vezes você vai fazer uma coisa, mas aquilo ali não é Deus. Deus não está te pedindo o seu tudo. Não. Tá? As coisas de Deus traz paz. Não é uma coisa que você não pense, que você não elabore, que você não pense, não, eu vou fazer porque eu tenho, né? Mesmo que você não tenha condições, mas Deus vai te dar paz para entregar. Né? E para ter paz, precisa ter fé. Então você não pode dar chance para o diabo te persuadir
né? Mexer com o seu emocional, mudar os planos das coisas que Deus já falou com você na sua mente. Então foi o que aconteceu aqui, né? Vamos voltar aqui para o 5, né? Que nós vamos continuar lendo a situação aqui. Que a gente vê que Satanás, ele domina o coração de Ananias, né? Tanto que ele faz a pergunta no versículo, né, 3. Por que mentiu para o Espírito Santo? Olha que situação. Então, muitas vezes, você já tem uma opinião formada. O Espírito Santo de Deus já falou no seu coração, na sua mente, né? E aí, você é persuadida, né? Você acaba confiando no homem, você se abre com o homem e ele muda os planos. E aí, você faz o quê? Né? Você deixa Satanás te persuadir, te dominar. E aí o Espírito Santo entende que você é mentiroso. Você fez um propósito, mas você não vai cumprir porque alguém mudou você de ideia. Que no caso aí é o próprio diabo, né? Então aí houve a pergunta para Ananias. Que ele fala aqui, ó. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Né? Aí ele faz essa pergunta: como você permitiu? Aí a gente não sabe a fundo quem influenciou quem, né? Mas aí olha só. Aí vamos lá para o 5, ó. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, né? Porque tanto que entrou um temor aqui, que ele falou assim, ó: grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Imagina, você viu o cara cair morto, né? Ó, então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram, né? Imagina todos olhando aquela situação, né? Que ele reteve uma parte do dinheiro. Tudo era dele, o terreno era dele, o dinheiro era dele, né? Por que ele fez isso? Aí ele fala aqui, ó: cerca de 3 horas mais tarde, entra quem? Entra Safira, ó, sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Aí ela não sabia, né, o que tinha acontecido, mas Pedro fez a pergunta: diga-me, foi esse o preço que vocês, aí entra o plural, vocês, conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em quê? Em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Olha a situação. É como um acordo, né? Então, a gente tem que estar separado. Ah, mas é uma só carne, é autoridade, é meu esposo. Não. A partir da hora que você está do lado errado, contra Deus, com certeza, é uma só carne com a meretriz, com Satanás. Mesmo sendo seu esposo, ou mesmo sendo a sua esposa, tá? Eu tô falando de casal porque é uma coisa que tem muita força. Muita influência um homem tem sobre uma mulher e uma mulher sobre um homem. Com certeza, pode mudar toda a situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Aí, olha o que acontece, né? Aí ele fala que respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Olha só. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo? Olha só, entrou em acordo. Tentou buscar dela, né? Para que ela falasse a verdade. Ela simplesmente ficou do lado do marido, porque ela não sabia que ele já tinha morrido, né? Aí fala aqui, ó: veja, olha, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Olha a situação dessa mulher. Aí fala aqui no versículo, né, 10, ó: naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Aí é aquele negócio, não tem como. A hora que o diabo tem uma legalidade para entrar e trabalhar, né, para destruir uma casa,
destruir a vida dos nossos filhos, né? A nossa comunhão com Deus, mas não tem nada que pare, porque existe o poder da legalidade. O diabo, o Satanás, né? Satanás, ele perdeu a glória dele, mas ele não perdeu o poder. Ele está debaixo de uma hierarquia. Deus é o Deus da soberania. Mas é aquele negócio. Deus é a pedra angular, mas ele pode com certeza ser sua pedra de tropeço. Pode sim fazer você tropeçar. A hora que você faltar com essa verdade aqui. E Satanás, ele vai trabalhar em cima, baseado na legalidade, né? No poder que ele tem de destruir uma família, de destruir um ministério, de destruir uma saúde. Ele vai trabalhar com esse poder de legalidade que é dado para ele. Então aí entra o Jesus Cristo, passa a ser o quê? Uma pedra de tropeço. Porque não creram, ouviram, mas não creram, não obedeceram a voz, né, que fala na consciência do homem. Então, preferiram ouvir a homens, a mortais, como em Isaías, né, 22:2, que foi falado lá. Então, olha só, eu quero ler Romanos 9, porque eu tô falando aí da pedra de tropeço. Deixa eu ler Romanos 9 e explicar mais ou menos, deixa eu ver no seu versículo, onde que tá esse versículo, acho que é o 33, né? Amém, achei aqui. Vamos ler um pedacinho, vamos ler um pouquinho acima, porque ó, tá o 33, é isso mesmo que fala aqui, né? Ó, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, tá? Mas vamos entender por que ele fala que ele é uma pedra de tropeço, porque ele se apresenta como pedra angular, uma pedra que vai ajudar na construção, a pedra principal, né? Se você realmente não ficar fixado, segurando só um cascalho, né, que pode se desprender da rocha, que muitas vezes é uma autoridade, é um esposo, é uma autoridade sua que você confia, mas é só um cascalho, não é a rocha verdadeira. Se você se segura naquilo ali, você vai quebrar a cara. Então é isso que ele está falando. Olha, eu sou a pedra principal. Se você não ficar seguro, né, não estiver fixado, né, nessa rocha, ela pode mudar, né? Porque ela pode ser uma pedra de tropeço. Porque você tem, né, Deus muitas vezes, eu falo da soberania de Deus, vamos entender essa soberania primeiro, né? Aquela soberania que Deus tem de até endurecer o coração do homem, permitiu que o homem fique cego, igual ele fez lá com o faraó, né? O faraó, ele ouviu tudo, mas pensa num homem que deve ter se arrependido. Fala, por que eu não deixei esse Moisés sair com esse povo daqui? Por que eu não deixei esse pessoal embora no tempo certo? Por que eu preferi, né, bater de frente com esse Deus, com esse povo, acabar, né, entrando dentro da minha casa, ceifando a vida do meu filho? Então imagina, o arrependimento, ele deve ter morrido, mas morrido arrependido. Então Deus permite entregar o homem à dureza do coração dele, né? Não é que o homem, mas então Deus, ele tem poder para endurecer o coração do homem, então não adianta, né? Não é assim. Deus primeiro, ele vai olhar para o seu coração e ver o que tem dentro dele. Se você alimenta esse orgulho, essa vaidade, né? Então Deus vai entregando, ele vai deixando o homem ficar cego. É igual em Romanos capítulo 1, né? Que Deus, ele não quer entregar as pessoas à imoralidade, à idolatria, mas aquela pessoa, ela escolheu a idolatria. Quer ver? Eu ia ler isso, mas acho que eu vou ler Romanos 1, porque aí eu vou primeiro raciocinar em cima, acho que é Romanos 1. Deu um pouquinho para trás aqui. Vamos meditar em Romanos 1, ou Hebreus 1, gente, eu nem sei, peraí. É isso mesmo, aqui ó, Romanos 1, vamos meditar, porque eu tô falando assim de soberania e eu posso estar até confundindo vocês, porque eu não paro para pensar, gente. Eu vou em cima daquele raciocínio e depois a gente vê o que Deus tá falando aí. Tá, vamos lá, é Romanos 1, versículo 18, a culpa da humanidade. Vamos meditar nisso aqui primeiro. Ó, do céu Deus revela a sua ira
olha só, contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então existe aqui, né, um contraponto aqui, uma coisa ruim, né, que Deus fala que tem pessoas que não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então tem uma pessoa para atrapalhar essa pessoa chegar a Deus. Eu muitas vezes concluir alguma coisa que Deus falou na consciência, né, no coração, né, não é aquele órgão que bombeia sangue pro corpo, que eu falo, né, não é aquilo que dá taquicardia, não é aquilo que te deixa ansioso, não, é aquilo que Deus fala na calmaria, na brisa, tranquilo, e aí na hora que você vai efetuar, você conta pro marido, pro filho, sei lá, pra quem que você tá contando, e aí vem um balde de água fria. Não é isso, Deus não tá falando isso, eu acho que você tá precipitando. Aí você faz igual Safira e se estrepa. Então tem que ter muito cuidado com pessoas que pode entrar e não deixar que você conheça ou conclua uma coisa que Deus falou. Tá? Isso também pode ser visto dessa forma. Aí vem o 19, ó. Deus castiga essas pessoas, porque os que se pode conhecer a respeito de Deus, está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Então aí serve para você como para a pessoa que está te atrapalhando a ouvir a Deus, né? Que você está dividindo coisas que Deus falou com você, não é com o seu esposo, não é com a sua autoridade, não é com o seu pastor. Deus falou com você, então acabou. É a tua fé que vai ditar a regra. É a sua paz em Cristo que vai ditar a regra. Então tem que ter muito cuidado, tá? Ó, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Aí vai entrar a idolatria, que eu falei que muitas vezes ele pode sim ser a pedra de tropeço em vez de ser a pedra principal, tá? Aquela rocha que te protege, pode ser o contrário, tá? Ele tem essa soberania, porque você deu ouvido, você emprestou o seu ouvido para pessoas. Não que aquela pessoa não tenha o Espírito Santo, não, mas é que Deus não revelou a ela o que ele revelou a você. Então, são almas individuais, salvação individual, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas é uma só carne, e papapá. Não, cuidado, tá? O que Deus falou com você é com você. Vai orar, vai buscar Deus, tá? Não divida, não essa situação aí é a que Deus falou. Muitos vão ser deixados, uns vão ser levados, outros vão ser deixados. Por quê? Porque muitas mulheres estão dando ouvido a maridos. Muitos maridos estão dando ouvido às suas esposas. Porque não querem ouvir a Deus. Ah, mas foi ele que colocou, é uma só carne comigo. Tem sim, ninguém está falando que você não tem que ouvir. Mas você tem que conhecer a Deus falando com você. E muitas vezes, né, o seu cônjuge vai falar contrário, aquilo que Deus já falou com você. E vai te trazer uma perturbação. Aquilo vai gritar dentro de você. Você não vai ter paz. Por quê? Porque você não está ouvindo, está fazendo igual Safira. E pode descer a sepultura, até antes do marido. Pode trazer uma maldição. Igual eu falei, né? Que Deus, ele endurece o coração de Faraó. Mas Faraó já tinha entregue-se ao orgulho, né? Por ser Faraó. Deus permitiu. Então Deus, ele permite sim, né? Olha, Herodes, que morreu com medo de bicho porque é o orgulho dele. Eu sou o rei, eu sei, eu posso. Ele aceitou um elogio que não era para ter aceito. Foi comparado com Deus. Imagina, ele se achou o próprio Deus. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. No fato de você ter, né, uma autoridade, né, não quer dizer que você pode falar, não, Deus me deu toda a autoridade na terra para resolver do jeito que eu quero. Não é assim. Essa autoridade é até aqui, né? Passou daqui, né? Você pisou fora, né, dos princípios que você aprendeu,
que é não se deixar ser exaltado, né? Não aceitar a adoração de homem, não aceitar a exaltação de homem, não deixar as pessoas te exaltarem, elogiarem e achar que é o próprio Deus que... Cuidado, isso é muito preocupante. As pessoas, isso é viciante. As pessoas estão viciadas, né, em ter esse tipo de prestígio, porque ela tem uma autoridade, obviamente. Se ela tem autoridade, Deus é com ela, e ali é perigoso descer a ladeira, porque ela vai achar que ela é o próprio Deus. E ela tem um poder de influência, mas esse poder de influência não vem de Deus. É Satanás que está por trás daquela autoridade. Muitas vezes por causa do orgulho, né? Então, esse poder de persuasão pode ser demônio, né? O próprio Satanás, ele teve esse poder, né, de persuadir, de levar a terça parte dos anjos com ele. Né? Imagina, lá em Apocalipse 12, você vai lá ler do 4 em diante, você vai ver a persuasão que ele teve, né, de influenciar os anjos. Então existe sim, muitas vezes por causa do orgulho, o diabo tem essa autoridade, tem esse poder na mente de um homem ou de uma mulher de Deus, né? E acontece muitas vezes, isso acontece muito com pessoas que têm autoridade, com pessoas que Deus usa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de orgulho pode atrapalhar, a gente achar que é Deus e não é. A gente está tomando decisões, né, que não vem de Deus. Então a gente vendo aqui, a gente vai vendo, é porque que fala dessa culpa que a humanidade tem, né, que Deus vai colocar essa culpa na humanidade, porque elas se entregaram, né, aos seres humanos, a idolatria. Elas adoraram mais a criatura do que o Criador. Quer ver? Vamos continuar lendo, senão vamos perder, que eu vou falando em cima. Ah, tá, vamos lá. Romanos 1, do 18 em diante, eu vou ler aqui do 20 em diante, ó. Eu acho que eu li o 19, ó. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi próprio Deus que lhes mostrou isso, tá? Então vamos voltar um pouquinho e pensar, né, que Deus se revela àquela pessoa. Foi o próprio Deus que falou com você, foi o próprio Deus que se revelou a você. Aí vem o 20, ó. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Né? Até as pessoas que falam que não existe Deus, não existe Deus, né? Elas vão ser desmascaradas, porque Deus está, né, representado na natureza, em tudo que há no mundo. Não tem como você afirmar isso. Você realmente quer burlar a sua consciência, você quer burlar o Espírito Santo de Deus falando com você. Não tem como. Então, lá em Romanos 2, está falando que você vai ser julgado pela sua consciência. Você não conhece lei, você não tem princípio, você não tem Bíblia, mas você tem Deus falando na sua consciência. Então, você conhece quando é Deus. Então, olha o que eu estou te falando. Safira tentou, né? Pensando, de repente essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo, nada, não vai nem saber. Eu vou confirmar, porque ela não sabia que o marido dela tinha morrido. Então eu vou confirmar isso que meu esposo mandou. A gente, né, entrar num acordo e confirmar. E aí ela é a segunda, né, a descer a sepultura, porque estava do lado do marido, do lado errado. E pecando contra o Espírito Santo, que estava acusando ela. Ela tinha uma acusação. Né? Porque o diabo, ele é acusador, mas ele só acusa quem ele pode acusar. Ele não acusa qualquer um, tá? Ele só vai acusar uma pessoa que ela mesma já está indo contra essa voz interior, né? Tá, aí vamos lá, né? Aí ele fala aqui, ó, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma, então não tem. Não adianta você falar que é agnóstico, que é ateu, não. Você vai responder pelas coisas que Deus tem falado na sua consciência. Você não quer, né, se submeter a uma soberania. É diferente, mas Deus sabe da sua consciência. Tá? Eu sou agnóstico, que é aquele ateu covarde, né? Eu não vou falar que eu não creio, mas eu vou falar que eu não sei se Deus existe. Mas, de qualquer maneira, Deus fala na consciência do homem. Então você vai responder, mesmo não conhecendo a Bíblia, tá? Então é mais ou menos isso, mas vamos lá, senão eu acho que eu já tô meio confundindo vocês. Vamos pro 21. Aí fala assim, eles sabem quem Deus é
mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Então Deus está batendo na mesma tecla. Porque o que eu estou levando vocês a entenderem é mais ou menos isso, esse incômodo. Que vocês muitas vezes, eu vejo muito isso aqui, eu vejo a pessoa falar assim, mas eu perguntei lá, missionária, e não sei o que, eles esperam que eu fique do lado do errado. Mas o meu marido é assim, meu marido, então eles esperam que eu ouça uma versão daquela esposa falando mal do marido, falar, mas já que é assim, então você pode separar, já que é assim. Não, Deus sabe, então eu não fico do lado de ninguém. Eu vou falar o que é certo. Deus manda amar. Deus manda você lutar. Deus manda você buscar pelos seus, né? A mulher sábia santifica o marido. A mulher, ela tem esse poder na vida do marido. A mulher sábia edifica uma casa. A tola derruba e destrói. Então eu vou bater nessa tecla. Mas as pessoas esperam pensando que eu sou Deus. Se a missionária falar lá, eu vou fazer e bota a culpa nela. Ela que decidiu. Não. Você faz uma coisa que o homem manda, mesmo sabendo que a sua consciência sabe o que é certo, mas não faz porque você confia num pastor, confia, né, num marido ou numa esposa, e você faz aquilo que a sua esposa quer porque você acha que está... não, mas foi a minha esposa, não, meu marido. Cuidado, porque Deus vai querer que você honre ele. E ele sabe que você já entendeu, tá? Tem até a pregação aí que né? Eu não me lembro, um negócio de título para mim é muito difícil, né? Mas foi o que a pregação? O incômodo é quando você sabe. Não, o incômodo é quando você já entendeu. Acho que é o nome da pregação aí. Por a semana, acho que retrasada, né? O incômodo é quando você sabe. Olha só, olha Deus falando no título da pregação. Tá? Então vamos lá. Então aqui não adianta você falar que é agnóstico, que é ateu, não importa o que você é. Que foi o meu marido que me seduziu, meu marido me persuadiu, eu fiz porque ele é meu marido. Não, você vai responder pelo que Deus já falou, pelo seu incômodo. Seu incômodo quer dizer que você já entendeu que Deus quer de você. Aí vamos lá, né? Aí vem aqui, vou ler de novo, 21. Eles sabem quem Deus é, eles, vamos botar humanidade, né? Mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos, olha aí o pensamento, a consciência ditando regra. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, seus pensamentos se tornaram, eles não eram. Mas Deus foi deixando você se enforcar, entendeu? Ele foi dando corda para você se enforcar. Porque você não quis buscar Deus, enquanto dava tempo. Então ele fala que os pensamentos, os desejos, as suas vontades, o seu sentimento, a sua emoção, sabe quando aquela pessoa fala assim, por que Deus permite as crianças sofrerem? Eu não acredito que Deus existe por isso e por isso. Os animais, eu amo tanto os animais, como que Deus pode permitir isso? A pessoa quer ter mais compaixão que Deus. Ela não entende nada. E ela começa a fazer igual Saul, né? Que deixou uma amalequita lá vivo, porque deu ouvido, ok? O povo quis fazer o que ele achou que era certo, porque ele era autoridade, se estrepou, né? E outra que ele passa por cima também de autoridade, de profeta, e vai lá e queima sacrifício que Deus não mandou, né? Aí é mais uma soberba, mais um orgulho. Imagina. Se o profeta não fala nada, não, você queimou, tá tudo certo. Não, o profeta falou, eu não vou estar nisso. Você, a partir de agora, você não é mais o rei de Israel, né? Então, ele já se desvencilhou. Ele falou, não, eu não sou doido de compartilhar com isso. Então, a partir da hora que a gente sabe fazer o certo, não importa quem é. Você vê que Samuel tinha muita compaixão de Saul, tinha pena de Saul e quase se estrepou. Pela compaixão e a pena, se entregando a sentimento que pode te destruir. Deus não se agrada. Mas peraí, Samuel, você acha que você tem mais compaixão do que eu? Quer dizer que você tem peninha de Saul? Então você vai ser destruído com Saul. Então é isso que eu tô te falando. Cuidado com esse tipo de sentimento.
Ele não pode ditar regra. Você tem que ir contra esse tipo de sentimento, de pena, e acabar cedendo, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Aí vamos lá, que eu tenho que dar enredo isso aqui, que eu comecei a ler agora, né? Eu não, né? O Espírito Santo. 21, ó. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória, tal. Aí lemos, né? Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, porque não ouviu a Deus. Olha só, escuta essa. Você não ouviu a Deus falando na sua consciência. Você poderia ter saído daquele atalho satânico, aquilo que vai te levar à morte, mas não ouviu. Então Deus sabe, porque Deus sonda o coração do homem. Você acha que Deus não sabe? Não adianta você dar desculpa. Mas foi fulano de tal que me influenciou, eu fiz porque meu marido mandou. Não, Deus sabe que você entendeu. O incômodo é porque você já sabe. Aí vem aqui, ó. Aí vem, tá. Eles dizem... Vou finalizar de novo, senão eu me perco, né? Pelo contrário, seus pensamentos, tá? Se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão, tá? Ó, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com um pássaro, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos seus, desejos enganosos, ó. Aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas. Aí entra, né, a outra, porque tem outra forma de entender, porque ele fala aqui, entrega ao desejo. E aqui os desejos vai o quê? Vai fazer com que comece as pessoas a adorarem mais os animais do que o ser humano, né? Ter um bebê reborn, né? Porque as pessoas agora não querem mais ter filho. Agora estão se entregando a essas loucuras. Outros querem ser cachorro, outros querem ser gato. Hoje o mundo você pode ser o que você quiser. Tudo é permitido. Quer ser homossexual, quer ser uma mulher que quer virar homem, show de bola, né? Mas não tem uma mulher que vai pra frente de batalha, vai pro exército. Pensa. Aí ninguém quer ser homem numa hora dessa, né? Mas elas querem, hoje o ser humano pode ser o que eles quiserem, tá? Mas aí entra o que Deus tá falando aqui, ó. Por isso Deus entregou. Aí entra o quê? A pedra de tropeço. Era para ser uma pedra de alicerce, uma pedra angular, a pedra principal de construção, mas essa pedra se tornou a sua pedra de tropeço. Então você vai ter dois lados, igual Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, você vai ter dois lados, ou a bênção ou a maldição. Você que está escolhendo o caminho e o que você quer para a sua vida, tá? Ó, por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração. Então eu vou parar aqui, né? Para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, igual Safira. E adoraram e serviram as coisas que Deus criou, que no caso Safira foi o marido. Em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Né? Aí você lendo mais, você vai ver que aí entra também os desejos homossexuais, né? Que é satânico. Mas que as pessoas, elas são entregues a esses desejos, são escravas por desejos, por sentimentos, porque elas não quiseram ouvir a Deus. Aí, a pedra de tropeço, que vai fazer com que as pessoas caiam. O faraó tinha tudo. Mas Deus fez o que? Endureceu o coração dele. Foi pedra de tropeço. Por que ele foi pedra de tropeço? Por causa do orgulho. Deus já sabia que ele não ia ouvir. Aí Deus faz o quê? Então eu vou ser a pedra que vai destruir. E não vai ser uma pedra de alicerce, uma pedra de construção. Né? É aquela passagem que eu li, né? Que eu comento aqui, Mateus 10, do 34 em diante. Que Deus não veio trazer paz ao mundo, mas a espada. Então vai ser para destruição, para degola. Porque está
fundamentando, a sua vida está fundamentada, está alicerçada em coisas que Deus criou. Aí entra casamento, aí entra emprego, entra vida financeira, entra saúde. Você só é quem você é porque você tem essas coisas. Se você não tem paz, né? Você só vê Deus quando você tem a sua vida toda organizada. Se ela se desorganiza, você não tem Deus. Por quê? Porque você está só com esperança para as coisas terrenas. Infelizmente, Paulo tem razão. Fala, coitado dessas pessoas que só têm esperança para essa vida. Senão o cara está perdido. Se ele tiver uma sentença de morte agora, ele não tem estrutura para suportar isso. Porque tem esperança só para essa vida, né? Então, voltando aqui, eu vou só finalizar. Eu acho tão interessante vocês lerem depois, né? Ele fala aqui, ó, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou. Olha, ele é que entrega, não é você que decide, não existe o livre-arbítrio, tá? Não existe esse nome, livre-arbítrio, nem tá na Bíblia, não existe essa palavra na Bíblia, tá? Fala aqui, ó, por causa das coisas que as pessoas fazem, ó, Deus as entregou às paixões. Aí ele te entrega, você passa a estar encarcerada em grilhões pelo seu sentimento de pena, de compaixão, de obediência à pessoa errada, ó. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso receberam em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Tá? Aí fala, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou, volta a palavra, tá? A palavra entregou, tá? Ele desiste, ele te entrega. Aí ele fala aqui, ó, ele entregou. Então não tem aqui a palavra Satanás foi lá e tirou a sua alma da mão do Senhor. Satanás foi lá e apagou seu nome do livro da vida. Satanás foi lá, duelou com os anjos de Deus e venceu. E pegou, né? E tirou você das mãos de Deus. Não tem. Como eu falei, Satanás perdeu a glória, mas não perdeu o poder. Mas ele está debaixo de uma soberania. Ele não tem poder, aí entra a palavra poder, tá? Para vencer a Deus, para tirar você da mão de Deus. Não. Jesus entregou. Jesus passou a ser a sua pedra de tropeço. Ó, ele entregou os seres humanos aos seus maus, o quê? Pensamentos, tá? Só de cobiça, de sentimentos errados, ó, de modo que eles fazem o que não devem, porque eles não conseguem controlar os seus desejos. Então estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crimes de morte, brigas, mentira, malícia, idolatria, né? Enfim, aí eu vou terminar, porque eu achei... Ó, e falam mal um dos outros, tem ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, inventam maneiras de fazer o mal. Olha, é engraçado, né? Eles inventam. Como assim? Safira, né? Ananias inventaram, criaram uma forma inteligente para enganar os apóstolos, enganar a Pedro, enganar o Espírito Santo. Imagina você enganar o Espírito Santo. Você pensa que você pode enganar o Espírito Santo? Não pode. Aí ele fala aqui, ó, são imorais, não cumprem a palavra. Olha aí, Safira e Ananias, não cumpriram a palavra, ó, né? Entraram num acordo e não cumpriram. Não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros, que no caso aqui eu tô pregando contra esse tipo de sentimento. Aqui tá falando de compaixão, né, de misericórdia. É diferente, mas não tem pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E, pior ainda, aprovam, olha aí a palavra-chave, aprovam, ficam do lado errado,
os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Aí, no caso, eles estão vivendo em comunhão em tudo. Mas aí também tem aquela pessoa que ela aprova o erro de outra. Ela sabe que ela está errada. Mas ela pensa, é minha autoridade. Eu não vou desaprovar. Eu não posso ir contra. Eu sou uma só carne com essa pessoa. Aí Deus vai olhar. Então, Deus, muitas vezes, ele permite a soberania de Deus. Eu imagino, né, o poder que Deus tem de pensar, não, esse aqui eu vou endurecer. Eu vou permitir que ele se enlace no próprio orgulho, na própria soberba, para que as outras pessoas vejam e temam ao meu nome. Então, muitas vezes você está sendo provada. Tem alguém com o coração duro ou não enxergando. Você, de repente, tem uma ótica espiritual muito maior do que o seu esposo, mas, no caso, seu marido, né, seu cônjuge. E acontece que você pensa, mas eu sou só a costela, né? Só um pedaço, eu sou a mulher, eu sou a parte mais fraca, mais vulnerável. Não, senhora. Não pense assim. Você é o pescoço, articular a cabeça do cara. Você não é só a parte fraca, você é o pescoço. Olha o poder que uma mulher tem. Ela não é o cabeça, mas é o pescoço. Ela tem poder de fazer, de persuadir, né? O poder que Deus deu para a mulher é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa submissão. Tá? Essa submissão pode levar uma mulher à sepultura, de estar do lado errado e não estar do lado de Deus. Enfim, eu li e eu não terminei o que eu me prontifiquei, né? Que eu sorteei, porque essa que eu não sorteei. Essa eu lembrei e eu creio, né? Com certeza que o Espírito Santo de Deus está me governando aqui. E aí depois que eu vou ouvir, gente, essa pregação, e eu vou tentar entender o que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. Porque, como eu falo, aqui não tem pauta, não tem rascunho. E eu vou falando, vou atropelando e vou falando. E depois a gente vai ver o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja, né? Então, eu também vou pegar uma parte disso aí, uma porcentagem para mim, tá? Não existe esse negócio, ela pregou e toma, né? A bola é sua, se vira aí com a bomba. Não. Sempre tem alguma coisa que vai falar comigo, de repente não agora. Mas passado 1, 2 anos, quando você vai ouvir de novo, você fala, misericórdia, isso aí eu tô fazendo o contrário à vontade do Espírito Santo, né? Tô sendo submissa aos meus desejos, submissa, né, a alguma autoridade. Então essa submissão, ela vai até a hora que você não passe essa pessoa na frente de Deus. Então você pode ser, tem que ser submissa à autoridade, qualquer ela seja instituída pelo governo, né? Não importa, uma coisa governamental, né, do país, um presidente foi instituído, não importa, tá fazendo um monte de besteira, você está sujeita a essa autoridade, contanto que não faça, desobedeça a sua autoridade, que é Deus. Então todo mundo sabe disso. Só que na hora do vamos ver, da provinha, aí você, de repente, você não tem coragem para obedecer a Deus. Aí você entra naquela paranoia de que é meu marido, é minha autoridade, né? É meu presidente. Eu não posso ir contra. Pode e deve. Nós estamos num momento que vamos bater de frente com muitas questões no mundo, no país, e com as nossas autoridades políticas. Nós vamos ter que pregar num mundo realmente atribulado, né? E já está criando aí muitas questões que se tornaram preconceito, coisas que não são princípios, né, éticos, né? Não é preconceito, é um princípio. Você precisa respeitar instituição familiar, tem coisas que não tem como, tá aqui em Romanos capítulo 1, não tem como você quebrar isso, rasgar essa página, né? Deus é contra esse tipo de contaminação, então nós temos que pensar.
Mas hoje tá complicado você falar, você tem que pregar a Bíblia, mas a Bíblia, ela vai bater de frente muitas vezes com alguns dogmas, com algumas doutrinas satânicas, coisas que as pessoas, né, colocaram como fosse liberdade de expressão, e aí você vai bater de frente. Então, aí você vai entrar naquela loucura. Peraí, mas se eu fizer isso, eu posso parar numa cadeia? Eu posso ser processada? E aí você confia em quem? Em Deus, que é contigo, né? Nessa pregação, né? Nesse princípio, né? Ou você vai obedecer e acatar a autoridade de homens. Então, enfim, muitas questões que vão estreitar cada vez mais, e nós vamos chegar uma hora que não vamos ter mais liberdade de expressão e nem de pregar. Pode ser até que chega uma lei e fala, acabou esse negócio de YouTube. Se começou a pregar, leu Bíblia aqui, né? Você não vai mais ter liberdade para abrir um canal de pregação, né? Ter essa liberdade. Então, a gente não pode confiar em nada e nem em ninguém, mas simplesmente a palavra de Deus é verdade. Então, a partir da hora que você conhece essa verdade e fica, né, contida, não fala, Deus te deu uma profecia para entregar, Deus mandou você falar e você não fala, aí você é um Jonas, né? Vai ter a maldição. Porque é você que Deus está mandando abrir a boca. Dentro da tua casa, de repente é você que tem que dar o recado, não é o profeta. Mas eu vou esperar o profeta abordar, né, a minha filha, abordar o meu marido e falar que meu marido está em prostituição. Eu quero que o profeta desmascare ele dentro da igreja. Deus não vai fazer assim. Deus é um Deus, de ordem. Não vai fazer isso. E se tem gente que faz, não é Deus. Porque eu não acredito em profeta que faça pessoas passarem vergonha dentro da igreja. Eu não acredito nessa profecia louca, sabe, de expor ridículo uma pessoa. Sinceridade, eu acho que Deus não faz isso, não tem necessidade. Você tem que chegar no particular, falar com a pessoa. Agora, é claro, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, obviamente, né? A partir da hora que há um consenso dentro de uma igreja, que o irmão está em prostituição, em pecado, você tem que tomar uma decisão. Então é necessário que há um julgamento entre os irmãos e eles vão decidir o que tem que fazer, que é colocar aquela pessoa no banco, não pode continuar ministrando. Aí é perigoso. Se já foi avisado uma, duas, três, mas não é assim. Deus é um Deus de ordem, eu não acredito. Então muitas vezes você está esperando que Deus se manifeste de uma forma que ele não vai se manifestar. Deus vai levantar o profeta e vai fazer fulano de tal passar vergonha e vai entregar. Não, a profecia Deus está falando que é você que vai entregar. É você que vai conversar com a sua família, é você que vai conversar com o seu marido, é você que vai conversar com esse irmão. Não é seu pastor, não é ninguém. Não adianta procurar gabinete de pastor, ir lá e envenenar o pastor contra aquele irmão, esperando que ele tome a decisão. Não. Deus fala que se você tem alguma coisa com o seu irmão, chegue e fale, né? Converse. O que quebra Satanás é o amor, tá? Não é a vingança. O que vai quebrar Satanás é o amor. Enquanto Deus fala, aquele que não sabe amar é o que mais precisa de amor. Então você vai ter que quebrar aquela atitude daquele irmão, daquele marido, daquele filho com amor. Mas não esconda o que Deus mandou entregar. Se tem que chamar atenção, se não gostou de alguma coisa, chegue para aquele irmão e fale, né? Não adianta falar para a igreja inteira, né? Então tem que ter ordem em tudo. Não fique esperando o profeta. Você é o profeta, você é a boca de Deus dentro da tua casa. Não espere levantar profeta, que não vai levantar. Porque você já sabe fazer o certo, não faz. Não faz porque tem medo, né? Tem medo de bater de frente com algum irmão, alguma pessoa da sua família, algum filho, né, ou marido. E aí não dá. Tudo a gente tem que saber fazer com ordem. Enfim, gente, olha, eu falei que não sabia o que ia falar, mas já tem mais de uma hora. Eu vou sortear aqui alguma coisa para ver se Deus complementa o que eu tô falando, tá? E vamos ver. Retomando aqui, saiu Atos também, Atos de novo, né? Versículo capítulo 8. Eu achei interessante que eu bati o olho aqui.
Em Pedro respondeu, olha que coisa engraçada, fala de dinheiro de novo, gente, ó. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Quem está vendo aqui é o Espírito Santo, tá? Através de Pedro. Pedro não pode julgar uma pessoa, né? Ele estava vendo que o Espírito Santo de Deus estava mostrando que ele estava cheio de quê? De amargura, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada o que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, essa passagem, depois vocês leem, que é interessante, né? Que ele era Simão, o mago, né? Um homem chamado Simão, né? Ele praticava feitiçaria e não sei o quê. Ele ficou com inveja, olha o sentimento ruim, tomando a mente de Simão. Ele já fazia uma coisa muito errada, que era, né? Feitiçaria, olha só. Praticava feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Ele impressionava o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois eles os haviam iludido. Olha só qual é o poder que Satanás tem. Iludiu as pessoas com aquela poder, aquela autoridade falida, com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado. Olha aí, ele creu, então quer dizer que o Espírito Santo de Deus sondou o coração de Simão. Ele era das avessas. O Espírito Santo de Deus foi lá, sondou o coração de Simão e ele diz que ele creu. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, tá? O feiticeiro aqui, também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha como é que Satanás, ele coloca cobiça, inveja, né, na tua mente. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha a cobiça. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu o quê? Dinheiro. E disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, quer dizer, uma pessoa que ela está muito ligada nas coisas materiais, tá? Em crescimento através de dinheiro. Tudo, né, é com a força dos próprios braços e vão fazer e vão... Cuidado, né? Dinheiro não compra o Espírito Santo. Obra missionária não compra o Espírito Santo, tá? Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Foi o que eu li, né? E foi sorteio, tá? Essa palavra aqui. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração
não é reto diante de Deus. Que triste, viu? Ele creu, mas Satanás também crê. É isso que eu falo. A fé, você crê, é fácil, não é tão difícil, tá? Agora, obedecer essa fé é muito difícil. Estar submisso a essa soberania é muito difícil, tá? Então, é aquele negócio, mas aquele que crê será salvo, tá? Satanás creu e não foi salvo, nunca vai ser salvo. Porque antes de pecar, vem o quê? O temor. Depois de pecar, vem o medo da maldição. Então, não tem como. A maldição, ela chega. Aí entra a legalidade de Satanás. Porque depois que você peca, não tem como Deus te absolver, tá? Você não pode revogar uma coisa. Então, tem que ter muito cuidado. Quando dá tempo de revogar, vamos buscar, vamos clamar, vamos pedir, vamos confessar os pecados, vamos abandonar, vamos nascer de novo. Mas, esse negócio de, tá repreendido em nome de Jesus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, não é assim que funciona, porque Deus vê o coração do homem, como ele está usando a autoridade, o que ele pensa, se ele acha que com dinheiro ele pode resolver todas as coisas. Se o homem tem só dinheiro no coração, se ele só pensa em dinheiro, que tudo pode se resolver com dinheiro. Ele pode comprar um profeta, ele pode comprar uma unção, ele pode comprar membros, ele pode, muitas vezes mudar o agir de Deus, por causa de alguma coisa que essa pessoa faz, que eu faço isso para Deus, e que fica se fiando nas obras, e Deus não tá nisso. Claro, nós precisamos realmente, mas não podemos nos orgulhar dessa santidade, desse sacrifício, Enfim, foi o que eu li sobre a pedra, E aí Deus fala aqui, acho até interessante que ele fala assim, eu vou ler o 27 de Romanos 9 para finalizar. Isaías disse a respeito de Israel, tá? Aquela descendência que Deus falou até através da boca de João Batista, quando os fariseus chegaram e falaram, eu sou descendente de Abraão, quem é você? Que autoridade você tem para fazer isso, Aí João Batista falou, olha, descendência de Abraão, até essas pedras podem ser. Deus pode fazer suscitar descendente de Abraão. Pegar um coração diamantado e transformar. Então, a partir dessa hora que João Batista começa a abrir esse ministério, abrir esse campo missionário para Jesus, ele começa a falar com os fariseus que tinha uma autoridade baseada na sua descendência, nas suas obras. E aí, eu estou lendo aqui, eu voltei aqui, eu vou até ler mais em cima, o 25, Fala assim, aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de mim amado. Olha aí, E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo. Ali, eles serão chamados os filhos de Deus vivo, Oséias, Deus mostrou, fez Oséias, eu acredito, tá? Que não é só uma metáfora, Oséias. Eu acredito que Deus falou, você vai casar com uma prostituta, vai ter filho de prostituta para ver o que é ser traído. Eu acredito nisso, mas cada um pensa de uma forma, Então ele fala aqui, no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados os filhos do Deus vivo. Isaías disse a respeito de Israel, mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, gente. Então, o que quer dizer? Eu sou descendência, Mas isso não é a sua valia, isso não é um passaporte para o céu. De ser filho de pastores, de ter, meus avós, foram de ministério, eu sou da, quarta, quinta, 10ª geração de pastor, isso não se fie nisso, não se fie. Não é porque é filho de peixe que vai ser peixinho, tá? Tem esse ditado, filho de peixe, peixinho é. Não, tá? Pode morrer dentro de um aquário, dentro de uma caixinha. Isso disse a respeito de Israel. Mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso
como grão de areia do mar, da praia, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Aí vem, como o próprio Isaías tinha dito. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado alguns descendentes, seria agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Mas tem a palavrinha que ele deixou lá, né? Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Ele fala isso, imagina que arrepio que dá ouvir isso da boca do Senhor Jesus. Que vai ter mais misericórdia de Sodoma do que de Cafarnaum, do povo de Israel. É mais fácil Sodoma e Gomorra sentar-se à mesa, né, com Abraão, Isaac e Jacó, do que o povo de Cafarnaum. Eu não gostaria de ouvir isso, mas é a verdade, né? Aí ele entra, né? O que vamos dizer então? Vamos dizer isso. Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Mas aí a pessoa vai muito naquela, a fé sem obra está morta. Gente, obviamente, quando você tem fé, automaticamente vai ter obra. Senão você não tem fé. Mas não é uma questão de você só buscar a obra, né, para que demonstre a tua fé. Nada a ver, não. Isso é uma coisa automática, é igual amor. Eu amo. Se eu amo, o amor você não consegue dominar. Quando você já se botou até a tua cabeça na forca igual Paulo, porque ele amava demais. O profeta falou, não entra ali, não faça isso, olha, vai acontecer isso com você. Mas o amor ele não conseguia dominar. Ele mesmo falava, eu morro por esse povo. Se eu pudesse morrer, eu morreria. Então o amor dele era suicida. Não era da vontade de Deus, amor suicida, gente. Deus fala, amar o próximo como a si, não mais do que a si. Só Jesus amou o próximo mais do que a si. Mas se amar, show de bola. Você não vai perder a sua salvação por isso. Mas não idolatre ninguém, não coloque ninguém na frente de Deus. Não ame mais sua família do que a si. Porque você pode salvar toda a sua família da mão do diabo. Você está sendo escolhida como profeta e boca de Deus na tua casa. Então não ame, não confie em todos que se dizem falar do nome de Deus, de aconselhar, né, em nome de Deus. Cuidado, tá? Isso não quer dizer que não seja de Deus, tá? É aquele negócio, a gente não pode falar, claro, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, ele engana mesmo. São realmente pessoas de Deus, eu creio que muitas vezes são pessoas de Deus, mas que estão sendo enganados por Satanás. Então a gente vai ter que dar, né, 10% do seu dia aí, vamos botar 2 horas aí em oração, em santidade, em consagração. Tem que tirar alguma coisa, você tem que sacrificar, você tem que se santificar, se consagrar. Porque Deus fala que tudo que está encoberto vai ser descoberto. Ele vai mostrar. Agora, se você ficar, eu vou confiar, Deus está usando a boca do fulano de tal. Cuidado, cuidado. Não quer dizer que ele não crê. Simão creu. Mas o coração dele estava contaminado pelo dinheiro. Ele achava que podia comprar tudo. Tudo o dinheiro podia comprar. Não, não pode. Não pode. Tá, e finalizando, agora eu vou finalizar mesmo, tá? Aí vamos, né? O 31. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei, olha só, para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. Olha só, as pessoas querem lei, querem ser mandada, querem ditadura. Tem gente que tá... Olha, meu nome é Leila. O povo aqui brinca. Nossa, seu nome é Leila. Você é a própria ditadura. Não sou, gente. Eu só faço o que Deus... Eu só falo o que Deus manda. Mas a pessoa brinca, né? Lei, né? Cheia de lei. Eu não fico debaixo de legalismo, tá? Apesar do meu nome começar com lei. No princípio, eu era muito legalista. Eu era mesmo sabe? Era uma coisa horrível. Mas o Espírito Santo de Deus foi me moldando, mudando, né? Me transformando. E eu vi que não é ao pé da letra. Não. Muitas vezes você vai errar. Quem venceu a lei aqui foi o último sacerdote, foi Jesus Cristo. O último e único, né? O último, né, sacerdote aqui nessa terra. Que venceu todas as leis, que cumpriu todas as leis. Você não vai cumprir. Então eu era muito isso, eu tenho que, não posso pecar, eu vou conseguir, não consegue, todos pecaram, estão separados, não tem como, você pode sim,
está mais santo do que alguns, está buscando se santificar mais, mas você nunca vai chegar ao ápice da santidade. Para Deus, você sempre vai ser um miserável pecador. Nunca, não espere que Deus te fale para você, olha meu filho, como você é lindo, maravilhoso. Não vai conseguir. É quase impossível, tá? Você pode ser, diante das outras pessoas, diante da humanidade, com certeza o queridinho do papai. Mas você pode cair. Não é uma questão que você alcançou o ápice da santidade, não, você nunca alcança nada. Quando você estiver aqui, você vai estar quebrando a sua carne, lutando, militando contra a carne. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. E você vai precisar de outras pessoas para te ajudar a caminhar. Não existe isso. Aí fala, porém, o povo de Israel que procurava uma lei, tá? Para ser aceito por Deus, eles viviam procurando, né? Não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e por meio da fé. Na fé na obra, né? E ser obediente à lei. Então, porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações, das suas obras. E por meio da fé. Então, a fé, ela pode corromper uma pessoa. Ela pode porque ela crê, né, nos méritos. A fé nela, a fé na obra, não a fé em Deus. Aí vem aqui, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as escrituras sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Então, a fé em Deus, não a fé em obra, não a fé na sua santidade, tá? A fé em Deus. E aí, muitas vezes, você vai ser apedrejado por ter essa fé, igual de Paulo suicida, porque você, obviamente, aonde tem luz, não tem treva. E aí, as trevas vão para cima. Mas você vai vencer essa escuridão. Você vai ter força para conseguir caminhar na escuridão, né, da noite, sem tropeçar, igual Jesus fala. Você vai ter uma luz espiritual. Você não vai precisar dessas candeiazinhas por aí. Você vai ter uma luz do Espírito Santo que vai fazer você enxergar e você não vai tropeçar, igual muitos tropeçam, né? De noite ninguém enxerga, mas você vai enxergar. Você vai ter uma ótica espiritual. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Enfim, gente, eu acho que já entreguei tudo que eu tinha que entregar. Misericórdia, pensa. Tô esperando minha filha terminar meu bolinho de batata doce. Falei com ela, faz um bolinho de batata doce para eu tomar meu café. Eu já tô até sentindo o cheiro daqui. Olha, gente, então, até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Em nome de Jesus, quem estiver recebendo essa pregação através, né, do WhatsApp, que eu vou entregar, né, de 5 em 5 pessoas, em áudio, amém. Mas olha, geralmente eu não consigo, eu vou ser sincera, passou de 1 hora e meia, eu não consigo entregar em áudio. Mas eu vou tentar diminuir a qualidade do áudio, quebrar isso aí, tá? Editar isso aí, é uma pena. Então eu peço a vocês que vão no canal, ouçam. Vocês estão dando muito ibope pra música, gente. Tudo bem que é 3 minutinhos, é rápido, 4 minutinhos, que, né, é fácil de ouvir, não estoura com a bateria do celular, não esquenta o celular. Então eu reconheço, eu entendo que a música é fácil e que a pregação, ela realmente, o celular, se não for de boa qualidade, a gente vai, a boa bateria não vai suportar. Mas enfim, eu vou tentar de tudo entregar em áudio, mas se eu não conseguir, aí vocês me pedem aí, quem não estiver conseguindo abrir o vídeo, tá? E quem for lá, aí você para ir lá quem for ouvir em áudio, né, editado, você pega lá, escreve leilalima.com para ouvir a pregação toda, tá bom? Aí é leilalima.com ou missionária Leila Lima pela misericórdia, ou então vai no TikTok e vai ouvir picadinha lá, tá? Mas também não coloco toda, só algumas partes, ok? Deixa eu fechar que já tá ficando extensa demais. Deus abençoe, beijão.